Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite, graça e paz. Nós vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo a Tito. Tito, no seu segundo capítulo, eu quero nessa noite voltar a esse texto com os irmãos. Tito, no seu segundo capítulo, do verso de número 11 ao verso de número 15. Aqueles irmãos e irmãs que forem encontrando o texto bíblico, por favor, se coloquem de pé para fazermos a leitura em uníssono. Tito, capítulo de número 2, do verso de número 11 ao verso de número 15. Tito, capítulo de número 2, do verso 11 ao verso de número 15. Meus irmãos, o texto projetado aqui na frente é um acessório que é bênção na vida da igreja. Mas é desafio para a igreja, tanto na escola bíblica dominical como para o culto, né? Traz a sua Bíblia, traz uma caneta, traz a sua agenda e anotem. Isso é importante para o nosso crescimento. Durante a semana, quando alguém perguntar o que o pastor pregou no domingo, aí ao invés de você correr lá no YouTube e ver se o Anderson já postou o vídeo, você pode consultar as suas anotações e compartilhar a palavra de Deus com os da sua casa. Tito, no seu segundo capítulo, então, irmãos, a partir do verso 11, na minha Bíblia está intitulado Os Gloriosos Benefícios da Graça Salvadora de Cristo. Leiamos todos a uma só voz, meus irmãos. Palavra do nosso Deus diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Senhor, continua falando ao nosso coração. Nós precisamos, ó Deus, da Tua voz, do Teu cuidado, da Tua bênção, ó Deus, da Tua transformação. Nós nos voltamos uma vez mais para esse texto, já visto, revisto, meditado nessa igreja, ó Pai, mas que, ó Deus amado, sempre tem muito a falar às nossas vidas e aos nossos corações, ó Deus. Por isso, aperfeiçoa, nos molda-nos, ó Deus amado, e que o Senhor permita-nos, ó Deus, que sejamos transformados cada vez mais à imagem de Cristo Jesus. Esse é o nosso propósito, ó Deus, parecermos com o nosso Mestre, com o nosso Salvador, com aquele que se rendeu por nós, ó Deus. Por isso, opera com o Teu Santo Espírito nas nossas vidas. Nós somos necessitados, carentes. O que seria da nossa vida se não fosse o Senhor, o poder do Senhor em nós? E por isso nós nos humilhamos diante de Ti, ó Deus, pedindo que, assim como o Senhor falou através da leitura, dos hinos, dos cânticos, das orações, que o Senhor continue falando nas nossas vidas por intermédio da Tua palavra. No nome do Senhor Jesus, nós clamamos o Teu cuidado, Deus eterno. Amém, Pai. Amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, uma vez mais nós nos deparamos com esse texto, né, a carta de Tito, um jovem pastor no seu ministério pastoral, no cuidado com a igreja. O contexto do nosso texto aí no capítulo 1 é um contexto onde Tito precisa, né, e está sendo aconselhado pelo apóstolo Paulo a lidar com falsas doutrinas. E no início do capítulo 2, então, Paulo vem falando então dessa realidade da sã doutrina, né? E como que isso é importante na vida da igreja. Nós demos início hoje pela manhã a nossa, chamamos assim, né, nova escola dominical, onde toda a igreja, né, em todas as suas classes,
nós nos propomos a estudar a nossa confissão de fé, de maneira que a gente consiga, né, nesses dias, reforçar uma mesma verdade, aprendermos juntos uma mesma verdade, nos dispormos, né, a estudar uma mesma verdade, de tal modo que os pais possam ensinar os seus filhos, os filhos aos pais, e toda a família crescer junto, né, na graça e no conhecimento do reino, né, das coisas que envolvem ao Senhor nosso Deus, né? Então, fica aqui mais uma vez o nosso apelo nesse início de mensagem. Aquele que não esteve na escola dominical, aquele que não tem participado, venha para a escola dominical. É um tempo sobremodo oportuno para nós entendermos a vontade de Deus para nós, enquanto igreja, enquanto povo. Meus irmãos, de fato, o estudo, sem dúvida alguma, ele é muito importante. E se nós não usarmos dessa ferramenta, né, a palavra de Deus, como o Senhor nos entregou, dificilmente a nossa vida vai ter algum tipo de transformação, algum tipo de mudança. A palavra é o meio pelo qual o Senhor estabeleceu para que nós venhamos a crescer no conhecimento dEle, para que nós o conheçamos de verdade. A Escritura Sagrada é o meio pelo qual Ele se revelou a nós, para que nós possamos o conhecer. Todavia, meus irmãos, quando nós olhamos para a Escritura, a própria Bíblia vem nos ensinar e vem falar para nós dessa transformação que só o Senhor Deus pode fazer sobre as nossas vidas. O homem, por si só, com a sua capacidade intelectual, diante do texto bíblico, nada acontece na vida dele. O homem, longe de Deus, por mais que ele interprete bem, né, e no caso nosso, a tradução no português, por mais que ele domine a língua portuguesa e interprete bem o texto escrito, né, por si só, esse texto não é capaz de transformar a vida desse homem, a não ser que o Senhor Deus haja, né, e transforme a vida desse homem. E olhando para o nosso texto, então, nós queremos pensar nessa verdade, a graça de Deus na transformação do homem, a necessidade da pessoa, né, da presença do Senhor sobre as nossas vidas, para que isso aconteça e como que isso acontece. Quais áreas, né, são alcançadas quando o Senhor se aproxima de nós com a sua palavra para nos transformar. E nesse contexto, meus irmãos, nós nos colocamos mais uma vez diante desse contexto de avaliação, né? Daqui a pouco participaremos da Santa Ceia. Paulo nos ensina, examine-se, né? E coma, examine-se e beba. E esses parâmetros aqui, sem dúvida alguma, são parâmetros importantes, meus irmãos, para que nós possamos examinar a nossa vida. Então, meus queridos, o nosso texto começa com essa afirmação: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, né? E graça aqui no sentido, meus irmãos, de compaixão, do favor do Senhor. E é tão precioso a gente poder pensar nessa graça, entendendo como que Deus, né, derrama o seu amor sobre as nossas vidas, e precisamos compreender esse amor de Deus. É um amor que age de forma misericordiosa sobre as nossas vidas, diferente do que se pensa e que se propaga aí fora. Deus é amor, então Deus nos aceita do jeito que nós somos, do jeito que nós estamos, e porque Deus nos ama, nós continuaremos com a vida torta, continuaremos vivendo em pecado, continuaremos fazendo coisas que desagradam ao Senhor, mas porque Deus é amor, então Deus continuará nos amando e Deus nos ama. Essa é a mentalidade mundana, essa é a mentalidade humana de um homem que não conhece o Senhor Jesus. Quando nós tratamos da graça de Deus, a graça de Deus é esse amor derramado sobre as nossas vidas. Sim, o Senhor nos recebe como nós estamos, mas essa graça transforma a nossa vida. Essa graça, ela age de uma forma poderosa, mudando a nossa história e manifestando a graça de Deus sobre nós, né? O salmista, no Salmo 86, ele diz: mas tu, Senhor, é Deus compassivo, cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. E é esse Deus paciente, meus irmãos, que dia após dia tem falado ao nosso coração. É esse Deus paciente que dia após dia tem moldado a nossa vida, tem moldado a nossa maneira de pensar. É esse Deus paciente, é esse Deus perseverante, né, compassivo, que dia após dia tem agido sobre as nossas vidas, enquanto indivíduos, enquanto igreja, para nos moldar
conforme o santo propósito dele, né? E é esse Deus que se manifesta a nós, assim que o verso 11 disse, né? Se manifestou salvadora, né? E o manifestar aqui é a ideia de epifania, né? Uma coisa que acontece de súbito, uma coisa que acontece de maneira inesperada. E é interessante nós pensarmos sobre isso, né? A nossa mensagem tem muito a ver com o contexto de tudo aquilo que nós cantamos nessa noite. Assim como o Senhor Jesus surge na história e de maneira inesperada, depois de tantos anos de silêncio, Cristo vem a esse mundo, Cristo se manifesta a esse mundo dizendo, o Messias se faz presente, assim como, né, o Messias anunciado lá a Adão e Eva, né, ali no proto-evangelho, quando o texto diz que Deus, né, da semente da mulher, Deus suscitaria o descendente, assim como no decorrer da história, Deus vai se revelando até que chega esse ponto culminante que Jesus vem ao mundo. Nós olhamos para esse texto e pensamos da mesma maneira quando pensamos na volta do Senhor Jesus. A graça de Deus que se manifesta e que no tempo do Senhor as coisas vão se cumprindo. E assim como um dia na história se cumpriu, Jesus veio a esse mundo, mais uma vez na história haverá de se cumprir, Jesus voltará a esse mundo. O Evangelho nos ensina, né, pelas palavras do Senhor Jesus, assim como no tempo ali de Noé, em que as pessoas, né, comiam, bebiam, viviam sua vida, casavam-se e desprezavam, né, a mensagem de Noé, até que chegou o dia em que a porta da arca se fechou, né? Assim será com o Senhor. As pessoas estarão vivendo a sua vida de maneira corriqueira, comendo, bebendo, trabalhando, casando-se, essa coisa toda. E quanto menos o homem esperar, o Senhor Jesus, mais uma vez, há de se manifestar. Né? Então isso, da mesma maneira que nos faz pensar na primeira vinda, faz-nos pensar na volta do Senhor Jesus, naquele que vem de mudar a nossa vida e muda realmente de maneira salvadora, né? É esse poder de Deus de resgatar o homem, é o poder divino de vir ao nosso encontro, de encontrar esse homem nas suas mazelas, de encontrar esse homem escravo dos seus pecados, e da onde esse homem está, o Senhor, né, de maneira poderosa, como já dissemos aqui nessa noite, através do seu santo amor, nos resgatar. É o poder divino do amor de Deus. Deus nos ama. Então Deus vem ao nosso encontro, apesar de nós, apesar do lugar onde nós estamos, e Deus nos resgata, Deus nos traz a presença dele. E é assim que Paulo escreve, então, a Tito. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Paulo, escrevendo algo semelhante a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versos de 8 a 10, o texto diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestado agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. O Senhor vem à nossa vida, ao nosso encontro, à nossa presença, com esse objetivo salvador, redentor, resgatador, e o Senhor entra nas nossas vidas, transformando a nossa vida e o destino das nossas vidas, irmãos. E é pensando nesse anúncio, né, que Paulo diz a Tito, como que isso acontece. Então é interessante a gente perceber que há um processo na vida do crente, há um processo natural na vida do cristão, quando o Senhor entra na vida dele, né? Há muitos que na sua insistência, né, diante de algumas fraquezas particulares, pessoais, não, pastor, eu nasci assim, eu fui criado assim, na minha família toda é assim, eu sempre aprendi assim, e por isso que eu não mudo. O amor poderoso de Deus muda e transforma.
E Paulo, então, passa-nos a mostrar um pouco disso, né? A graça de Deus se manifestou salvadora, né, na transformação do homem e como que a graça de Deus transforma o homem. E aí no verso 12 o texto começa a nos elucidar um pouco disso, né? O verso 12 diz que ela nos educa, né? E aqui a palavra grega, a paideia, né? A ideia do pedagogo, alguém que caminha, alguém que ensina, alguém que instrui, né? No nosso dicionário aí português, né? Diz assim, educar, processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral da criança e do ser humano em geral, visando a sua melhor integração individual e social, né? Então, essa ideia de transformação do homem, né? Não só na sua intelectualidade, mas nas suas ações e nas suas vontades, né? A ideia é essa. E educar aqui, meus irmãos, a ideia é de confronto, e essa é a ideia mais comum que nós temos quando a gente vai falar de educar, de disciplinar uma criança, a ideia de confronto, essa ideia de corrigir, mas é também, e nós não podemos esquecer disso, a ideia de incentivo, de apoio, né? Então nós confrontamos aquilo que está errado, mas incentivamos aquilo que é certo. Nós corrigimos aquele caminho errado, mas incentivamos e apoiamos o caminho que é correto, o caminho que é certo. E é dessa maneira que a graça de Deus age na vida do ser humano, na vida do homem. Então o verso 12 diz assim: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos, né, no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, a primeira coisa, a graça nos educa, meus irmãos, para renegar, né? É a palavra usada aqui, né? E só a graça de Deus pode dar força ao homem para agir dessa maneira, para renegar, para renunciar, para dizer não a esse mundo de pecado, as consequências que o pecado trouxe sobre as nossas vidas, né? A força que o pecado impõe sobre a vida do homem. Só a graça de Deus pode fazer isso, né? Eu tenho insistentemente falado isso aqui com os irmãos, dessa preocupação, né? Desse cuidado que a gente tem que ter com a religiosidade, com a vida religiosa, dizendo para os irmãos que se nós tentarmos, se nós quisermos lutar contra o nosso pecado, simplesmente, somente, a partir das nossas forças, nós morreremos abraçados com o pecado. Nós não temos condições, humanamente falando, e estando sozinho, sem a presença da graça, do Espírito Santo, nós não temos condições, o ser humano não tem condição de vencer o pecado. Por isso, é necessário a graça de Deus, né, para que isso possa acontecer. E o texto diz para a gente renegar a impiedade, né? A ideia aqui é de incredulidade, essa alienação de Deus. E a maneira que o nosso mundo naturalmente vive, incrédulo quanto às coisas do Senhor, né? Duvidosos quanto àquilo que a Bíblia ensina, quanto àquilo que a palavra de Deus diz, duvidosos quanto àquilo que a Bíblia promete, quanto àquilo que o Senhor nos promete na sua palavra. O mundo vive de maneira incrédula, o mundo vive atrás de bens, atrás dos seus prazeres, da sua satisfação, achando que a vida se resume nisso tudo aqui. Algumas vezes, né, como dissemos hoje pela manhã, não há Deus, né? Essa é a afirmação que o ímpio faz, que não há Deus. Então o que importa é vivermos nesse mundo. Então o mundo vive alienado às coisas de Deus. E a única maneira de nós vencermos, né, a nossa mente quanto a essa impiedade, quanto a essa incredulidade, é justamente essa operação da graça de Deus, para que a gente possa renegar isso, entendendo que nós somos dependentes do Senhor. Nós precisamos de Deus. Não é a ideia de nós precisamos de um Deus, e aí qualquer Deus serve. Nós precisamos de Deus, o Deus da Bíblia, do Deus Pai, de nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. É dele que nós precisamos, né? E precisamos afirmar isso, meus irmãos, e precisamos nos entender nesse contexto, porque em alguns momentos, mesmo como cristãos, nós vivemos de maneira incrédula.
Eu tenho falado muito com os irmãos isso nesses dias. Nós achamos que aquilo que nos sustenta é o salário que o patrão nos paga. E não é. Nós achamos que nós teremos alegria se nós conseguirmos realizar os nossos sonhos particulares. E não é nos nossos sonhos particulares que nós vamos encontrar alegria verdadeira, genuína. Nós achamos que coisas e pessoas vão preencher o vazio do nosso coração, as lacunas da nossa alma, e nós não seremos preenchidos por nada dessas coisas, por mais que sejam coisas lícitas, sejam bênçãos de Deus, nada disso há de preencher o coração humano. E quantas vezes, meus irmãos, apesar de afirmarmos que cremos em Deus, vivemos num comportamento de incrédulos. Confiamos a nossa vida ao plano de saúde, confiamos a nossa vida ao salário, confiamos a nossa vida a alguém mais poderoso no contexto da família, confiamos a nossa vida, a nossa capacidade intelectual, confiamos a nossa vida, a nossa capacidade de fazer coisas. E vivemos de maneira incrédula, e vivemos de maneira ímpia. E vivemos tentando preencher e encontrar segurança nessa vida, nesse mundo, e de maneira prática, alienado de Deus. Essa semana ainda eu dizia para alguém, eu não sei o que vai ser daqui para frente, mas trabalhe. A Bíblia diz, trabalhe e o Senhor sustenta, o Senhor cuida. Vamos ter com a formiga. Vamos trabalhar, vamos fazer o que tem que ser feito, vamos correr atrás, e o Senhor há de abençoar. Mas na prática, meus irmãos, quantas vezes nós temos vivido de maneira incrédula, entregando o nosso coração, entregando as nossas convicções a pessoas. Então, a palavra de Deus nos mostra nessa verdade, para renegar essa impiedade. Precisamos viver aos pés do Senhor, é Ele quem vai sustentar, é Ele quem vai prover, é Ele quem vai cuidar, é Ele quem vai abrir as portas, é Ele quem vai curar na hora que tiver de curar. Se Ele tiver que usar médico, Ele vai usar médico, se Ele tiver que fazer milagre, Ele vai fazer milagre, mas o Senhor é quem vai cuidar de nós. Para que vivamos, para que possamos renegar a impiedade, renegar as paixões mundanas. E aqui, meus irmãos, é algo muito perigoso nesse contexto, porque a ideia aqui é, de fato, meus irmãos, desejos diabólicos. E quanta coisa o mundo, e desculpe pelo linguajar, mas é isso mesmo, o mundo tem enfiado na nossa cabeça. A gente é cheio de coisa para falar de Jesus, pedindo licença, respeitando, coisa e tal. O mundo não, o mundo chega com os dois pés na porta e entra e vai colocando as coisas dentro da nossa casa e vai enfiando ideia torta na nossa cabeça, e daqui a pouco a gente está pensando bobagem, a gente está pensando de maneira errada, a gente está pensando coisas que são contra a palavra de Deus, e aí você liga a televisão, o mundo está lá, você sai na rua, os outdoors estão aí, você liga o rádio, as mídias do rádio estão ali, você abre o celular, as coisas estão ali, e nós temos que ter cuidado com isso, com essas paixões mundanas, com essas paixões do coração humano, influenciada por desejos de Satanás, por desejos diabólicos, meus irmãos. E é muito sério tudo isso. Nós temos, às vezes, medo, receio de falar do diabo. É lógico que a gente não vai ficar atribuindo poder do diabo e o espaço a Satanás aqui, que ele não tem, mas precisamos estar atentos às coisas que nos cercam, precisamos estar atentos a este mundo que, escravo do pecado, tem servido a Satanás. E quantas vezes esse mundo tem trazido coisas para a vida da nossa igreja, para a nossa vida enquanto família, para a nossa vida no nosso contexto cristão. Quantas vezes nós estamos preocupados, meus irmãos, em fazer coisas na igreja, comparadas com o mundo, para que pessoas fiquem na igreja, para que pessoas participem mais, para que pessoas encontrem uma certa satisfação e fiquem mais tempo na igreja, coisas semelhantes assim. E, meu querido, se nós não encontrarmos a Cristo, se um adolescente não encontrar a Cristo de verdade, e aí papai, mamãe, não é fazendo festa que a gente vai prender os nossos filhos na igreja. Pai, mãe, não é fazendo festa que a gente vai prender jovem na igreja. Nós vamos fazer festa, vamos fazer muita festa sim, meus irmãos. Mas os nossos filhos, os crentes, estarão na igreja por causa do Senhor Jesus Cristo. Porque eles encontraram algo que eles não sabem explicar.
as nossas irmãs, meus irmãos, têm uma capacidade de fazer uma refeição deliciosa. E hoje, comemorando o dia do homem presbiteriano, que bom, a comunhão da igreja, comer aqueles negócios tudo que fizeram lá, está uma delícia. Mas, queridos, nada disso se compara ao deleitar-se no cuidado, na graça, no favor, no poder do nosso Deus. Nada disso se compara ao cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. E esse é o desafio, meus irmãos, de conduzir, de entender que a graça de Deus era poderosa para conduzir a todos, das crianças menores, mais tenras, até o mais ancião. E quando há essa delícia de Cristo, esse prazer em Cristo, essa satisfação no Senhor na vida do crente, meus queridos, as outras coisas são tranquilas. Precisamos conduzir as nossas crianças a Cristo, e quando Cristo encheu os seus corações, as demais coisas, meus irmãos, que bênção. Precisamos conduzir os nossos adolescentes à presença do Senhor Jesus, e quando os nossos adolescentes estiverem no encontro genuíno, verdadeiro, transformador com Cristo, as outras coisas acontecerão naturalmente. Precisamos conduzir os nossos jovens à presença do Senhor Jesus Cristo, e quando os nossos jovens encontrarem a Cristo, terão seu coração mudado, lavado, preenchido, né? E todas essas paixões mundanas serão afastadas deles, meus queridos. Agora, é muito importante o contexto de Deuteronômio 6, quando o texto fala de educar filhos. O texto diz, essas palavras que eu te ordeno, hoje estarão no teu coração. Aí depois o texto começa, tu as inculcarás a teus filhos. E por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque às vezes é mais difícil a gente lidar com pessoas com uma idade já madura, ou com uma idade já mais avançada, pessoas que estão há 15, há 20, há 30 anos de igreja, do que com uma pessoa nova que chegou na igreja. Pessoas que estão na igreja e o tempo todo continuam renegando, continuam rejeitando a graça de Deus, rejeitando a palavra do Senhor, não mudam, não transformam. Nasci assim, cresci assim, desenvolvi assim, a minha família sempre foi assim. Não, pastor, esse é o meu gênio e não muda, eu sempre fui desse jeito, né? Essa coisa toda, meus queridos, quando na verdade a graça de Deus transforma. E nesse contexto de paixões mundanas, né, quando a gente olha para o mundo, qual que é a ideia do mundo? É negar, né, a existência dessas paixões. E é muito diferente de renegar e negar. E aí nós ouvimos pessoas dizendo, não, pastor, não é bem assim, lá em casa não acontece isso, e todo mundo está vendo acontecer. Pastor, não é bem desse jeito, né? Eu faço isso, mas eu também faço isso, mas todo mundo está vendo que a pessoa está em pecado. E quando Cristo entra, não é para a gente ficar negando aquilo que é óbvio, não é para a gente ficar colocando debaixo do tapete aquilo que Cristo vem para libertar, não é para a gente ficar negando aquilo que todo mundo está vendo e que nós sabemos que está errado. É para renegar, para rejeitar, é para vencer, é para superar essas etapas, é para superar essas realidades da vida. E, meus queridos, nós precisamos nos descobrir nesse contexto, porque tantas vezes nós estamos querendo tapar o sol com a peneira. E aí eu preciso fazer a oração que nós fizemos esta noite aqui com o salmista. Senhor Deus, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Senhor, tira as escamas dos meus olhos. Porque quantas vezes a gente lida com pessoas vivendo de forma mundana, imitando comportamentos satânicos, demoníacos, mundanos, e negam, não, pastor, não é isso. O que é então? Fazemos as mesmas obras, comportamos os mesmos jeitos, falamos as mesmas palavras, frequentamos os mesmos lugares, repetimos os mesmos costumes de um mundano. Mas não é bem assim não, pastor. E talvez não, pode ficar tranquilo que o seu problema não é com o pastor. O pastor não vai ficar fiscalizando a vida de ninguém. Mas o Senhor há de estar ao teu lado o tempo todo. E o Senhor te chama para ter uma vida transformada, para renegar, para rejeitar, para vencer a impiedade e as paixões mundanas, e não arrumando um jeitinho para conviver com elas. Paulo, mais uma vez, escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo 1, 18
a 20, Paulo diz assim: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto. Combate, firmados nela, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. E dentre esses se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem, né? E precisamos, meus irmãos, viver com essa boa consciência, né? Estamos vivendo de fato a transformação de Deus, estamos vivendo de verdade o propósito de Deus, esse caminho que eu estou andando por ele, esses lugares que eu tenho frequentado, esses comportamentos que eu tenho tido, essas coisas que eu tenho falado, essas coisas que eu tenho assistido, essas coisas que eu tenho ouvido, né? Lembrei aqui das crianças, né? Cuidado, olhinho que vê, boquinho que fala, né? O Salvador do céu está olhando para você, né? Alguma coisa assim. Cuidado! Será que estamos vivendo dessa maneira, em consonância com a Escritura Sagrada, ou a gente está vivendo com uma má consciência, amortizando, né? A ideia de se acostumar com a coisa, né? Ou a gente está se acostumando com as coisas e as coisas continuam cercando a nossa vida. Todo avanço na vida cristã é um retorno à graça de Deus, né? Brandt faz essa afirmação: todo avanço na vida cristã é um retorno à graça de Deus. Então, meus queridos, quanto mais em direção ao Senhor, mais graça do Senhor, quanto mais caminhamos com o Senhor, mais nós vamos vencendo essas coisas e a gente vai se alegrando. Quanto mais graça do Senhor, as lutas vêm, as dificuldades vêm, as provas vêm, mas mais satisfação, mais realização, mais alegria, porque a graça de Deus é maravilhosa demais. É maravilhosa demais. Ela nos educa para renegar e, em segundo lugar, meus irmãos, para a gente poder viver, né? E viver aqui a ideia da gente encontrar a vida plena. Pastor, mas a gente vai encontrar a vida plena, perfeita nesse mundo? Não. Enquanto a gente tiver que lutar com o pecado, nós vamos ter que lutar com o pecado. Mas, meus queridos, se há um lugar de satisfação e se há uma possibilidade de a gente viver cada vez mais pleno, é na presença do Senhor. Por isso, o texto nos chama para viver neste século. O reino de Deus está entre vós, é assim que Jesus nos ensina. O reino de Deus não vai ser inaugurado, né, no dia que Jesus voltar. Nós vivemos essa coisa escatológica do já e do ainda não. O reino de Deus já está entre nós, mas ainda não plenamente. No dia que Jesus voltar, nós teremos essa carne mudada, teremos um corpo incorruptível, o pecado já não vai existir mais, e aí nós desfrutaremos plenamente dessa graça, totalmente, de maneira total, plena e perfeita. Mas enquanto isso, meus irmãos, o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo habita o nosso coração, a nossa vida. Enquanto isso, nós podemos viver uma vida na presença de Deus e encontrar essa alegria que o mundo não dá, encontrar a satisfação que o mundo não pode trazer, encontrar uma realização que nós não encontraremos em lugar nenhum, a não ser na pessoa do nosso Deus. E quando o texto fala para a gente viver, o texto fala para viver sensata. E a ideia, mais uma vez aqui, é de sobriedade, né? Nós falamos ali de boa consciência, a ideia aqui é de sobriedade, né? E vigilância. Muitas vezes a gente vive no meio de um mundo nebuloso, né? A gente tenta acompanhar o que está acontecendo no nosso país, no jornal, na mídia, e, meus irmãos, nada é claro. Tudo vem com promessas boas e cada vez mais a coisa vai piorando. Tudo vem como resposta e quando a gente olha, o buraco ficou maior ou ficou mais fundo. Tudo vem como resposta para a satisfação e as pessoas estão cada vez mais tristes, mais angustiadas. Tudo vem trazendo promessa de realização e as pessoas estão cada vez mais vazias, de maneira nebulosa, de maneira obscura, vivendo ilusões. Quantas ilusões nós estamos vivendo nos nossos dias olhando para esse mundo? Quantas coisas nós estamos esperando desse mundo?
E eu tenho insistido e vou continuar insistindo incansavelmente, meus queridos. Quem é Senhor das nossas vidas? Quem é Rei sobre as nossas vidas? A quem nós curvamos? A quem nós entregamos o nosso coração? Vivemos num mundo de ilusão, entregando o nosso coração a homens, a promessa de homens, a promessa de governadores, a governadores ímpios, a homens que têm declaradamente se rendido às obras de Satanás, homens que declaradamente se opõem às Escrituras Sagradas, a homens que declaradamente rejeitam a pessoa do nosso Deus, e temos depositado a nossa fé, o nosso coração nessas pessoas. E achamos que por causa dessas pessoas a vida vai melhorar. Não vai. A igreja precisa dobrar o seu joelho. Nós precisamos viver de maneira sensata. Se existe uma chance desse mundo melhorar, de ter alguma mudança, de ter qualquer coisa, é através da igreja do Senhor Jesus Cristo. E não é através da igreja fazendo barulho na frente de lugar nenhum. É através da igreja dobrada ao seu joelho, aos pés da cruz de Cristo Jesus, em silêncio, humilhada diante do Senhor, clamando ao Senhor. Se existe uma chance de alguma coisa melhorar, é dessa maneira. Coração compungido e contrito, o Senhor não despreza. Se nós nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus, o Senhor fará grandes coisas. O Senhor vai agir de maneira tremenda na história. Mas não espere de homens. E se o Senhor tiver que usar homens, vai usar homens. E o Deus que é todo-poderoso vai usar homens ímpios, vai inclinar o coração de homens ímpios. Mas o Senhor há de fazer, como sempre fez na história. A igreja nunca dependeu de homens, o povo de Deus nunca dependeu de homens. E todas as vezes que o povo de Deus dependeu de homens, o povo de Deus veio à ruína. Nos inclinemos diante do Senhor, saiamos dessas ideias mirabolantes, estejamos sensatez diante do Evangelho, diante da verdade de Cristo, né? Saiamos dessas coisas subversivas, dessas coisas enganosas, dessas meias verdades que vão sendo colocadas aí, e vivamos de maneira sensata diante do Senhor no presente século. O reino que nós vivemos é o reino de Cristo. O reino de Cristo está entre nós. O nosso Deus governa, o nosso Deus reina. O nosso Deus tem um povo dele, separado para ele, separado para a glória dele, separado para cumprir o propósito santo dele na face dessa terra. É diante dele que nós nos curvamos. Não idolatramos homens, não idolatramos Estado, não idolatramos sistemas de governo, não idolatramos essas promessas vazias. Amamos o Senhor, e somente o Senhor. Ele é o nosso Rei. Ou amamos a Deus sobre todas as coisas, ou nós vamos negar o Senhor todos os dias da nossa vida. Ou Deus é o Senhor da nossa vida, ou nós negaremos o Senhor crendo nesses homens. A igreja precisa ter sensatez, a igreja precisa viver de maneira justa, lúcida diante desse contexto, sensata. O texto diz justa, né? E aqui é santidade, é o combustível da graça de Deus. Quando a graça de Deus entra na vida do homem, meus irmãos, a gente não consegue viver no pecado, o pecado incomoda, o comportamento pecaminoso incomoda a vida do crente. É igual esse calor de Guanambi, né? Pastor, já acostumou com o calor? Não, irmãos, não acostumo com esse calor. Não dá. E o calor chega e incomoda. E você põe roupa, tira a roupa, troca de roupa, ar-condicionado, toma banho, que negócio todo. E esse negócio incomoda. E a graça de Deus, meus irmãos, é desse jeito. Incomoda o tempo todo. Aquece o coração, aquece a alma, produz mudança. E aonde tem pecado, o pecado tem que sair. E aonde tem pecado, a vida tem que mudar. Aonde o pecado está operando, meus irmãos, o pecado perde o seu poder, porque a graça de Deus é maior do que isso. E o pecado vai sendo abandonado, vai sendo mudado. Mas algumas vezes a gente parece que as coisas estão chegando, estão grudando, estão impregnando na gente, e a gente vai se acostumando com aquilo. Deixa eu dar um exemplo bem nojento, né? O cachorro lá de casa nunca teve carrapato. E aí, nesses dias passados aí, descuidamos lá, não sei como chegou o carrapato lá em casa, e eu sei que quando a gente foi mexer com o cachorro, não era uma nuvem, era
camada assim de carrapato. Uma coisa absurda. Mas que não incomodava o bicho, que estava debaixo do pelo e a gente não via. E fica ali. E às vezes o mundo é mais ou menos assim, as coisas estão debaixo do pelo, debaixo das coisas, ninguém vê, então a gente não mexe. As coisas vão chegando devagarinho, pequenininho, né? Pequenininho e vai chupando devagarinho, vai crescendo devagarinho, daqui a pouco está uma bola, aquele negócio, aquele imenso carrapato, mas começou pequenininho e a gente vai se acostumando. E quando a graça de Deus entra na vida do homem, meus irmãos, qualquer coisa que não está de conformidade com a justiça de Deus, com a santidade de Deus, incomoda a vida do crente. E quando a graça entra, meus irmãos, essas coisas incomodam, aquilo que não pertence ao Senhor incomoda, aquilo que não é da vida do Senhor incomoda, e o texto ainda fala, sensata, justa e piedosamente, né? Essa espiritualidade direcionada realmente ao nosso Deus. Meus irmãos, precisamos ler a palavra. Tem tempo que eu não falo, né? Leia a Bíblia e faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. A nossa vida é uma vida de devoção a Deus. Talvez amanhã todo mundo vai acordar preocupado com o trabalho e a gente tem, às vezes, o risco de ser devoto ao nosso trabalho, mas não ser devoto ao Senhor Deus. Mais uma vez, a gente corre o risco de ser devoto ao nosso salário, ao nosso dinheiro, mas não ser devoto ao Senhor nosso Deus. A gente tem o risco de ser devoto à academia, ao conhecimento, à sabedoria, mas não sermos devotos ao Senhor. E uma vida de piedade, meus irmãos, é uma vida na presença do Senhor. Então nós vamos trabalhar e Deus vai cuidar, nós vamos estudar e Deus vai abrir as portas, nós vamos cumprir as nossas partes, mas o Senhor há de fazer, mas nós vamos viver uma vida com o Senhor. Uma vida de intimidade, uma vida de diálogo, uma vida de conversa, uma vida de devoção. E parece que é estranho falar isso, né? Uma espiritualidade voltada para o Senhor. Porque em alguns momentos a gente, como igreja, a gente vive uma espiritualidade voltada para a gente mesmo. Como igreja presbiteriana, às vezes eu fico um pouco angustiado ouvindo algumas coisas aqui. Meus irmãos, o Senhor tem nos dado a graça de nos voltarmos para o Evangelho, para a Palavra. Mas não é porque nós somos bons, é porque Deus é misericordioso. Se a nossa igreja tem sido relevante por causa da pregação da Palavra, é graça de Deus, não é mérito da igreja. E a gente corre o risco, às vezes, de se achar melhor do que os outros, porque estamos vivendo uma vida que nada mais é a vida de obediência ao Senhor, de fazer aquilo que Deus espera de nós. Vivamos piedosamente. A graça de Deus nos educa para isso, meus irmãos. Então, perceba, a graça se manifesta de forma salvadora, desse modo, transformando, mudando a vida do homem. Ela educa para renegar e para que a gente possa viver dessa maneira que glorifique, que exalte ao Senhor nosso Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, como que a graça salvadora de Deus transforma a vida do homem. E aí tem tudo a ver com o que a gente já cantou aqui nessa noite, né? Ela traz esperança. A graça de Deus traz esperança. E, meus queridos, como que essa verdade é importante nos nossos dias? Quantas pessoas sem esperança? Quantos jovens tirando a própria vida? Quantos pais de família na meia-idade que entraram num quarto, fecharam a porta e estão debaixo de uma depressão terrível, porque perderam a esperança, perderam a razão, perderam o sentido da vida. Quanta gente! E quando a gente olha para o nosso texto, versos 13 e 14, diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso, né, de boas obras. Então, meus queridos, como que a graça salvadora de Deus transforma o homem? Ela traz esperança, esperança para aguardar, esperança para esperar, né? E a ideia de bendita esperança aqui, essa ideia da gente confrontar as fantasias com aquilo que é verdade. E como eu disse, não vou repetir aqui, quantas fantasias nós vivemos nos nossos dias e nessa vida. Mas aquilo que é verdade, meus irmãos,
Jesus vem buscar a sua noiva, a sua igreja. Jesus tem um céu preparado para você e para mim. Jesus tem uma nova vida diferente dessa, preparado para a sua igreja, para cada um de nós. Esse mundo pode nos afligir, esse mundo pode tirar a nossa vida, esse mundo pode impor sofrimento sobre as nossas vidas. Provavelmente muitos de nós vão morrer de alguma enfermidade. Provavelmente muitos de nós passaremos lutas terríveis ainda na vida, enfrentaremos grandes batalhas, mas ao final de tudo isso, nós estaremos nos céus com o Senhor Jesus. 70, 80, já é enfado, mas na presença do Senhor nós viveremos eternamente. Eternamente, meus irmãos. E essa bendita esperança precisa alimentar a nossa alma, né? Quem tem esperança aguarda o reino de Deus e a glória de Deus sendo manifestada, né? Naquele grande dia, soada a trombeta, os anjos do Senhor sairão aí aos 4 cantos da terra, reunindo a igreja do Senhor, trazendo a presença do Senhor. O Senhor estará nos céus, em grande glória, e a igreja reunida diante dele. Que coisa maravilhosa, irmãos. Ansiamos por isso. Esperamos por isso. A morte já não existirá. Nesses dias o Senhor tem imposto aí sobre as nossas vidas, enquanto igreja, a despedida de algumas pessoas, né? E a gente vai conversando com uma, com outra, com quem está enfrentando esse quadro, a saudade da despedida. Aonde que dói? Eu não sei onde que dói, mas dói. O que espreme o coração da gente? Não sei o que espreme, mas espreme e dói. E lá no céu já não vai ter mais isso. A morte já não vai existir mais. Infelizmente, nós sofremos, meus irmãos, por causa da consequência dos pecados. O resultado do pecado nos cerca. Mas lá no céu vai acabar, não vai ter mais nada disso. O pecado não entra. Já não tem mais pecado. E é nessa bendita esperança da manifestação plena da glória de Deus, já não vai ter mais céu, Cristo vai ser a nossa luz, é com essa manifestação plena do reino de Deus, onde nós estaremos lá, né? Hoje acabou a escola dominical, veio uma criança correndo, pastor, o animal vai para o céu, né? Eu falei, não vai, mas eu já disse para os irmãos aqui, né? Se Isaías estiver certo, lá no céu vai ter animal e vai ter trabalho infantil também, né? Vai estar um boi pastando lá com o leão e um pequeno vai estar conduzindo os dois, né? Mas, queridos, são essas coisas que alimentam o nosso coração, são essas coisas que precisam tirar os nossos olhos desse mundo, são essas coisas que alimentam a nossa alma, que trazem esperança para aguardar. Agora, é tão precioso a gente poder, como eu disse, olhar para a Escritura Sagrada e perceber como que tudo já se cumpriu até aqui. E qual é a dúvida que nós temos de que as coisas continuarão se cumprindo? Qual é a dúvida que a igreja tem de que o Senhor vem, o Senhor Jesus volta para buscar a sua igreja, vem enxugar, né, as nossas lágrimas, vem sarar as nossas dores, vem transformar esse corpo miserável e nos dar um corpo incorruptível, e essa luta contra o pecado vai acabar com a graça de Deus, né? O que nos rouba essa esperança, o que tira os nossos olhos dessa esperança? A igreja precisa olhar para o alto, a igreja precisa levantar a sua cabeça, a igreja precisa viver não com perspectiva de futuro, mas com perspectiva de eternidade. Com a perspectiva da eternidade. Estaremos nos céus com o Senhor Jesus, estaremos nos céus com o nosso Salvador, estaremos nos céus com o nosso Deus. Quantas vezes eu digo isso aqui para os irmãos, o maior desejo da minha vida, começar um culto, sem precisar fazer uma oração de confissão de pecados. Esse dia vai chegar, irmãos.
Esse dia vai chegar, o Senhor trará o seu cuidado sobre as nossas vidas. Precisamos aguardar, meus irmãos, a bendita esperança. O escritor aos Hebreus, Hebreus 6, verso 17 a 20, diz assim: por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante a duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Meus queridos, aonde o Senhor Jesus está, um dia nós estaremos com Ele. Aquilo que Cristo cumpriu e fez, o Senhor Jesus há de cumprir e fazer plenamente sobre as nossas vidas. Tudo aquilo que Cristo já experimentou após a sua ressurreição, após pagar o preço pelos nossos pecados, nós experimentaremos junto com Ele, meus queridos, e ansiamos por isso, para aguardar a bendita esperança, para aguardar a manifestação da glória, né? Esse auge que acabamos aqui de falar, meus irmãos, o auge da manifestação, né? E cantamos nessa noite, vem Jesus, e o quanto ansiamos por isso. Qual é o desejo do nosso coração? Cantamos da boca para fora, ou se Jesus vier agora, estamos preparados para isso, cantamos da boca para fora, ou esse é o anseio da nossa alma de verdade? Tem gente querendo casar aí, né? É melhor Jesus vir ou é melhor casar? É melhor casar no Senhor. Eu costumo brincar que se Jesus viesse hoje, muitas pessoas ficariam frustradas. Agora que eu passei no vestibular, ia fazer minha faculdade, Jesus vem. Né? Muitas pessoas se frustrariam com a presença do Senhor Jesus. Mas a gente precisa ansiar, meus irmãos. Jesus, o nosso Deus Redentor, aquele que nos salvou, aquele que nos tirou do lamaçal do pecado. E para eu não demorar mais do que já demorei, irmãos, traz esperança, meus irmãos. A graça de Deus, na transformação do homem, traz esperança para uma nova vida, né? Confirmando tudo que nós já dissemos anteriormente. Deus se deu por nós para assumir o nosso lugar. Essa transformação acontece por causa dessa verdade, né? Deus se deu por nós, Deus assumiu o nosso lugar naquela cruz, para que a nossa vida fosse transformada. Meus irmãos, nós precisamos olhar para a cruz de Cristo. Nós precisamos olhar para aquilo que aconteceu ali. A igreja precisa contemplar essa cruz com mais cuidado do que nós temos contemplado tantas vezes nos nossos dias. Em breve estaremos celebrando a Páscoa, hoje celebramos a Santa Ceia, mas quantas vezes celebramos tudo isso de maneira displicente? Parece que foi um qualquer que veio ali e se pôs naquele lugar. Não, meus irmãos, foi o próprio Deus que se rendeu por nós. E para que isso acontecesse, Deus teve que vir a esse mundo. Para que isso acontecesse, Deus teve que se tornar homem. A minha semelhança, a sua semelhança. Para que isso acontecesse, foi colocado sobre o nosso Salvador sofrimentos que pertenciam a nós e não a Ele. Para que isso acontecesse, Cristo bebeu o cálice da ira de Deus, o cálice que nós não iremos beber, porque Ele bebeu em nosso lugar. Jesus é o nosso Deus resgatador, meus irmãos. Né? Nelson Ned cantava isso, né? Eu já não me pertenço mais, eu sou de Jesus. Ele nos resgatou. Nós somos de Jesus, nós somos dele. Eu sou dele, eu sou dele, eu sou dele.
A gente precisa olhar para a cruz dessa maneira. Cristo que está ali é o nosso Senhor, é o proprietário da nossa vida. É o Senhor que se entrega pelos escravos. É o Deus que se entrega pelo homem. É o perfeito que se entrega pelos imperfeitos, pelos pecadores. É o santo que se entrega pelo miserável. E Cristo vem, esse Cristo nos resgata para Ele, para nos dar uma nova vida. E nos dar uma nova vida enquanto indivíduos, meus irmãos. Cristo comprou a nossa liberdade. E olha que coisa preciosa, meus irmãos. Cristo comprou a nossa liberdade. Cristo entrou na nossa vida para que nós fôssemos livres. Livres do pecado, livres do mundo, livres das paixões, livres de todas as coisas que nós já citamos aqui. O Senhor nos comprou para que fôssemos livres. É interessante a gente olhar para o contexto histórico e perceber nessa realidade, tantas vezes, de escravos, né? Como que essa turma anseia por uma liberdade, como que luta por essa liberdade. E a liberdade que era impossível a nós, Cristo nos trouxe, Cristo nos comprou para Ele, Cristo nos resgatou para Ele, para vivermos a vida dEle enquanto indivíduo, enquanto pessoas, remiu as nossas iniquidades, né, para que a gente possa assumir o nosso lugar no Seu reino, enquanto filhos de Deus. Ao mesmo tempo, o Senhor nos salva, o Senhor nos chama como comunidade, né, para vivermos essa vida de purificação, consequência dessa libertação. Se Cristo nos liberta, meus irmãos, nós somos livres. Se Cristo nos liberta, nós vencemos todas essas misérias que já falamos aqui nessa noite. Quando Cristo nos liberta, nós nos afastamos de tudo aquilo que nos prende nesse mundo. Pedro diz que o Senhor separou para si um povo exclusivamente seu. E a ideia que Paulo traz aqui, né? Guardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Senhor, nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, meus irmãos. A nossa vida tem que ser essa vida de boas obras, uma vida em consonância com a vida do nosso Redentor, meus irmãos, com consonância com o nosso Redentor. E aí, diante desse contexto, diante de tudo que nós já falamos e lemos aqui, repetimos aos irmãos, a gente precisa se perguntar: eu sou uma pessoa educada? Biblicamente falando, eu sou uma pessoa educada? Biblicamente falando, você é uma pessoa transformada diante daquilo que a Escritura nos traz? E aí, meus irmãos, Tito tem essa tarefa de exortar. Essa é uma das tarefas mais difíceis do ministério. Mas é preciso exortar. Igreja, olha para o Senhor Jesus. A igreja se volta para Jesus. De repreender. Repreender aqui é arguir realmente com rigor. Com rigor. E eu tenho uma dificuldade tremenda de fazer isso. Diz essas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade, ninguém te despreze. O grande desafio de Tito é de ser ouvido. E nós estamos ouvindo isso mais uma vez nessa noite, estudando esse texto mais uma vez nessa noite, e aí a gente precisa entender o que a gente vai fazer com isso. De novo, pastor, com essa conversa, de novo essa mensagem, de novo esses argumentos, de novo repetindo as mesmas coisas. Você pode escolher desprezar, não a Tito, não ao pastor Arthur, mas a palavra de Deus, ou você pode, em nome do Senhor Jesus, diante da graça do Senhor, do amor, do poder do amor de Deus, viver uma vida transformada,
cheio de educação espiritual e cheio de esperança. E cheio de esperança eterna nessa fé que Cristo vem buscar a tua igreja. Como eu disse, o apóstolo Paulo nos ensina: examine-se. Eu quero convidar você a curvar a tua fronte. Diante da graça de Deus, você tem vivido uma vida educada? Diante da graça de Deus, você tem vivido uma vida transformada, cheia de esperança? Que você possa, em particular com o Senhor, sondar o seu